Quando estamos unidos, que estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve de palmas. Sentados. Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas do Pai Seráfico, amadas famílias desta nossa rua, na qual celebramos o mistério central de nossa fé, já a 4ª missa do Padre hoje. Pela manhã estive com as senhoras da Legião de Maria na oração inicial das visitas. Depois fui celebrar o corpo presente de Dona Maria das Graças. Às 2 horas, a missa na Baixa das Melancias. Às 5 horas, a missa aqui em nossa igreja, em memória de Edson e Lenilson. E agora, com muito carinho, celebrando com o povo de Deus esta nossa Eucaristia. Neste dia em que a palavra de Deus traz algo de muito profundo para o nosso coração enquanto aprendizado. É interessante como Jesus entende como é o ser humano. Inúmeras vezes, quando Jesus vai falar sobre a realidade do reino dos céus, ele fala em parábolas, em comparações com aquilo que o povo entenda. Por exemplo, inúmeras vezes ele compara o reino dos céus ao grão de mostarda, ao homem que encontra uma pérola preciosa.
Então, quando ele fala sobre a realidade que nós ainda não temos como pleno nesta terra, porque só teremos quando formos para o céu, ele faz a utilização de parábolas. Mas quando Jesus fala a respeito do sofrimento que ele, o Messias, iria passar, o Evangelho diz que ele falava abertamente ao seu povo, dizendo: o Filho do Homem será rejeitado, repudiado, entregue aos anciãos, aos sumos sacerdotes, sofrerá, morrerá, mas ressuscitará ao terceiro dia. Porque quando Cristo fala do seu sofrimento, ele não fala de modo parabólico, ele não utiliza de parábolas, porque sofrimento a gente entende, sofrimento a gente sente na própria pele. Não existe alguém que veio a este mundo e não se deparou em algum momento, ou até mesmo agora, enquanto o padre fala, alguém lembra de algum sofrimento pelo qual passou ou está passando. Então Jesus, quando fala sobre a realidade do sofrimento messiânico, ele fala abertamente porque ele sabe da realidade do sofrimento do povo. Mas depois de sequenciar tudo aquilo que sofreria, ele termina não com algo ruim, mas dizendo a respeito da sua ressurreição ao terceiro dia, para nos informar, nos alertar que o sofrimento nunca terá o ponto final e definitivo sobre a realidade e a existência humana. O bem sempre prevalecerá sobre o mal. O bem sempre terá um poder infinitamente maior do que o mal, porque Deus é quem nos protege. É exatamente o que Isaías diz na primeira leitura: não desviei meu rosto de cusparadas e bofetões, mas não me deixei levar pelo desânimo, pois eu tenho o meu auxiliador, que é Deus. Devemos, à semelhança do profeta Isaías, lembrar exatamente disso. Que não nos deixemos levar pelo desânimo que as coisas do mundo podem trazer a nós, porque quem está ao nosso lado e em nosso favor é o Senhor que tudo criou e que tudo pode. Isso é fé, meus irmãos e irmãs. Isto é acreditar na certeza de que Deus não nos desampara. E como diz em outra parte da carta de São Tiago, a fé é a posse antecipada daquilo que se espera. A gente espera algo por meio da fé. Mas São Tiago também nos diz na segunda leitura de hoje, que é a sua carta, que a fé não deve vir desacoplada das obras. A fé sem obras se torna morta. A fé sem obras se torna mentirosa. Porque não basta eu dizer que tenho fé, não basta na exterioridade eu demonstrar essa fé, se não colocar em prática para o bem daqueles que eu amo, para o bem do meu próximo. A fé sem obras, ela é estéril. E ele dá um exemplo assim bem prático. Ele diz: olha, se vier alguém diante de você, sem roupa, com frio e com muita fome, não adianta só você ter pena, piedade, dizer: oh, coitadinho, vá lá, tomara que você se embrulhe com alguma coisa. Tomara que você coma e seja saciado em sua fome. Somente dizer isso, você não vai estar contribuindo para que o outro seja saciado e não passe frio. Não agrada a Deus somente você se compadecer do outro, como sopro de voz, flatus vocis, como dizem os antigos latinos, só da boca para fora, como sopro de voz. A fé
deve ser transformada em obras para provar que realmente é fé. Porque senão não passa de mero sentimentalismo humano. As nossas obras é que provam a fé que nós temos. Se eu vejo alguém com necessidade e eu tenho a possibilidade de ajudá-lo, aí é uma demonstração de fé. Se eu vejo alguém aflito, angustiado, e eu possa levar uma palavra de conforto, aí está a prova de minha fé. Aí está a prova do meu seguimento de Jesus. Foi o que fez Francisco de Assis depois da sua conversão. Depois que ele encontrou verdadeiramente a Jesus Cristo, ele dividia a sua vida entre a oração e a ação. Quando a gente lembra de Francisco de Assis, a gente lembra também do seu amor à igreja, do seu zelo pela unidade dos cristãos, mas também nos vem à mente o seu amor aos mais pobres, a sua caridade exercida aos mais necessitados, de modo especial aos mais doentes. Nada do que possa estar no outro deve ser estranho a nós. Se a dor do outro não doer em nós, nós somos mais doentes do que o outro. Certa vez, na biografia de vida de Francisco de Assis, já depois de sua conversão, ele andando, viu um leproso, todo chagado, cheio de feridas. E naturalmente, como qualquer um de nós, ele teve um certo asco, uma certa repugnância e passou. Mas aquilo doeu tanto o coração de Francisco, por ter tido esta sensação de aversão àquele outro ser, que arrependido dessa situação, ele voltou ao encontro do leproso, o abraçou e beijou as suas feridas, demonstrando assim que, independente da saúde ou da doença, da beleza ou da não beleza, da condição social a qual pertença, todos nós somos dignos do amor de Deus e todos nós somos dignos do companheirismo que deve haver entre as pessoas. Nós temos como padroeiro um homem que também soube viver a fé na prática, colocando em exercício o amor de Deus em meio aos povos. É por isso que depois de 800 anos, o seu nome ainda é lembrado com muito amor, é venerado por todos nós como o apóstolo da caridade, como o apóstolo da obediência filial à igreja, como o apóstolo daquele que amava a todos, e de modo especial aqueles que representam a Cristo na terra. São Francisco dizia aos seus confráteres, aos seus irmãos de ordem: se vocês forem caminhando numa estrada e avistarem um anjo ou um padre, abracem primeiro ao padre, porque por mais que o anjo seja perfeito em estado de graças, mas ao sacerdote foi concedida uma coisa que aos anjos não: trazer o Senhor na Eucaristia para o alimento dos fiéis. Aprendamos também essa docilidade que São Francisco tinha aos sacerdotes, o amor que ele tinha à Santa Mãe Igreja Católica, no desejo sempre de unidade, no desejo sempre de que ela, naquilo que se constituía como algo de não bom, porque é constituída de seres humanos falhos, ele rezava, ele suplicava a Deus a conversão, de modo especial, das autoridades eclesiásticas. Então que este amor, esta doçura encontrada em Francisco de Assis, também seja encontrada em nós, que amamos a Deus e veneramos aos santos, de modo especial aquele que temos como patrono. Que a nossa fé seja transformada em obras, porque senão de nada ela valerá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E de pé, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro